A paz de Cristo para você, bom dia. Deus abençoe mais uma segunda-feira, uma semana poderosa em Deus. Jesus abençoe sua vida. Você que está entrando comigo aqui no ao vivo, já quero dizer que você é bem-vindo neste lugar, tá bom? Que Jesus te abençoe e que a gente está aí falando sobre a palavra de Deus, um tema importante para a nossa vida cristã, né? Um tema de extrema importância para a gente que é cristão, que precisa saber, né, como que funciona o reino espiritual, o mundo espiritual. Então, seja muito bem-vindo. Marília, seja bem-vinda, minha querida. Isabela, Deus abençoe a vida de vocês. Muito bem-vindo, Marli. Jesus abençoe. Gente, que bênção, né? Que bênção a gente estar aqui nessa manhã poderosa em Deus para aprender, para dar continuidade a essa palavra. Eu quero desejar, né, uma boa semana para você, um bom dia, que Jesus abençoe sua vida e também dizer que a gente precisa continuar orando, né? Nós estamos hoje, é dia 5, melhor, dia 6/5 de 2024. A gente sabe que estamos passando por esse momento que precisamos orar, né, pelo estado do Rio Grande do Sul, que está passando por essa catástrofe, né? Terrível. Terrível, gente, terrível. Orar para que o Senhor tenha misericórdia, continue dando graça, né? A gente tem orado pela madrugada, tem orado junto com muita gente que eu sei que está em oração. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão, né, lá também. Amém? E quero desejar bem-vindo para vocês que estão aqui comigo no ao vivo, para você que está vendo no YouTube, né? Você está vendo agora nessa data, vai ver daqui a alguns anos, né? Daqui a alguns meses, mas eu quero dizer que o Senhor é bom. E a palavra de hoje que nós vamos ministrar, ela é de extrema importância, sabe? Eu acho que eu tenho certeza que ela é a principal razão, né, do cristianismo, que é o quê? O perdão. Liberar o perdão é algo que você precisa estar em Cristo Jesus, né? Você precisa estar em Cristo, fortalecido, entendendo, para você fazer isso com todo o seu coração, com sabedoria, com entendimento. Bom dia, Tereza. A paz do Senhor, Tereza. Bom dia, Ana Cristina. Deus abençoe. Bom dia, Jaque. Sejam todos bem-vindos, irmã Ivete. Eita, Dani. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Vamos continuar nessa lição, nessa palavra que é transformadora para a nossa vida. Vai ficar salvo no YouTube? Vai ficar salvo para você que está vendo aí pelo YouTube. Deus te abençoe. Mas toda segunda, quarta e sexta nós estamos aqui, ao vivo, falando sobre essa palavra. E hoje nós vamos falar sobre um princípio na redenção, né? Na crucificação dos nossos pecados. Eu venho falando aqui sobre vários princípios que estão implícitos, né, na cruz, na crucificação. Então a gente, como um símbolo, né, da crucificação, quando a gente vai pedir perdão ao Senhor dos nossos pecados, a gente vai lá levar na cruz, porque os benefícios estão na cruz. Não é automático. Eu tenho que querer, eu tenho que buscar, eu tenho que bater, como a palavra de Deus diz, né? Bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. Então eu tenho que pedir, eu tenho que buscar, eu tenho que clamar. Não é tão simples assim, não é fácil, né? Mas também é graça de Deus sobre a nossa vida, porque o perdão vem através do sacrifício de Jesus, que já está lá na cruz. Só que o nosso coração, a gente vai aprender algumas coisas aqui importantes sobre o perdão, que talvez você já ouviu tanta coisa falar sobre o perdão, mas tem algumas que você precisa ouvir hoje, nessa manhã, tá? Então compartilha essa live depois. Não deixe de compartilhar essa live para muita gente, tá? Que você sabe que precisa. A gente sabe que é uma forma de você evangelizar. Como? Compartilhando a live. Porque muitas pessoas que chegam aqui, né, no meu canal, que chegam através da live, falam que alguém compartilhou e que Deus falou com ela através daquela live. Então, não tem problema. Compartilha, sabe que Deus tiver que falar, vai falar, fazer, vai fazer. Amém? Seja bem-vindo. Deus abençoe Ana querida. Tá aí também, Sheila.
Sou Sabonete Produto, é isso? Deus abençoe também você que está aqui comigo, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento, e eu quero aproveitar esse momento de oração junto com vocês que estão aqui comigo. Sexta-feira, para quem é novo por aqui, sexta-feira, 6h30, a gente tem oração de guerra. É uma oração que é feita numa sala do Google Meet, tá? Onde nós entramos nas regiões celestiais de uma forma sobrenatural. Nós entramos ali guerreando pelas nossas causas, tá? Guerreando pelo nosso país, pelo nosso estado. A gente sabe que a gente precisa orar pelo Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro, né? A gente sabe que esse final de semana foi pesado, né? Tivemos aí um show. Na verdade, aquilo ali é um culto satânico, né? A gente sabe que muita coisa ali é liberada no mundo espiritual e a gente precisa orar, porque só Jesus para nos guardar, né? Do juízo. Então a gente sabe que aquilo ali é um culto. Quem é espiritual, a Bíblia fala que o homem espiritual discerne as coisas espirituais. É ou não é, gente? É um culto satânico, onde teve ali muita demonstração, né, de magia, de pornografia. Então, assim, só o sangue. As pessoas ficam bem seduzida, né? Fica seduzida pelas imagens, pelas situações. Só o sangue de Jesus para nos dar a vitória. Então a gente precisa orar, porque, gente, nós estamos lá no princípio de dores, não. Já estamos saindo do princípio de dores e já vamos entrar aí numa tribulação. Então a gente sabe que tem juízo de Deus, né, na terra. Mas o Senhor falou que estaria conosco todos os dias. Vamos pedir o Senhor para guardar nossa casa, nossa família. Isabela, seja bem-vindo. Marinalva também. Deus abençoe. Então, eu não estava vendo tudo, mas eu estava vendo algumas coisas para poder a gente ficar por dentro do que está acontecendo. Então, são cenas horríveis, né? Infelizmente, o Brasil, né, o nosso governo abre a porta para isso e dá legalidade, né? Mas vamos orar, vamos orar. Feche os seus olhos, Pai querido, nós oramos a Ti nesse momento, Senhor. Como igreja do Senhor, concordância com todos esses que já estão aqui comigo, Pai, porque Tua palavra nos ensina onde houver 2 ou 3 reunidos no Teu nome. Senhor, nós queremos, Senhor, agora entrar nessa região celestial. Senhor, nós queremos, Senhor, agora Te pedir perdão, Senhor, pelos pecados da nossa nação. Nós queremos Te pedir perdão, Senhor, pelo pecado do nosso estado, Pai, do Rio de Janeiro, do nosso município, Senhor. Senhor, nós Te pedimos perdão, Pai, como cidadão, Senhor, desse país. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos, Pai, toda prática satânica, toda prática, Senhor, de prostituição, Senhor, todo pecado, Senhor, de lascívia, Senhor, de sedução, de pornografia. Senhor, nós rejeitamos, Senhor, essas práticas em nome de Jesus. Senhor, e nós declaramos que a nossa vida, os nossos filhos, os nossos netos, nosso casamento é do Senhor Jesus. A nossa casa pertence ao Senhor Jesus. Pai, nós declaramos sobre o céu, Senhor, do nosso Brasil, Senhor, que o cordão, Senhor, seja cortado. Alamanachou. Que o cordão de prata seja cortado, Pai. Em nome de Jesus, que todo trabalho feitiço de bruxaria seja cortado em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos como igreja do Senhor que a nossa casa, eu e minha casa, declare aí, eu e a minha casa pertencemos ao Senhor Jesus. A minha igreja também pertence ao Senhor Jesus. Pai, nós Te pedimos agora, Senhor, venha ser conosco durante essa live, guardando a vida e a casa de cada um de nós, Pai. Nós vamos falar sobre um assunto chamado perdão e sabemos, Senhor, que é algo muito forte no mundo espiritual. Quantas cadeias, quanta enfermidade, Senhor, são libertos, Pai, a partir do momento que liberamos o perdão. Eu Te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que toda barreira que impede o entendimento, Senhor, das pessoas de ouvirem essa palavra, cai por terra em nome de Jesus. E possamos ter, Senhor, uma palavra, Senhor, direcionada pelo Espírito Santo nesta manhã, em nome de Jesus. Também quero Te entregar, Senhor, todos os moradores do Rio Grande do Sul, Pai. Toda a região, Senhor, desse estado. Nós Te entregamos na Tua mão mais uma vez, Pai. Pedindo que o Senhor use de misericórdia, que o Senhor feche as comportas do céu, Pai. Seca aquelas águas, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, nós entregamos, Senhor, essas vidas nas Tuas mãos. Pedimos, Senhor, que o Senhor toque, Senhor, em todos aqueles que podem contribuir, Senhor, que já estão contribuindo, e aqueles que podem contribuir, Senhor, para ajudar, Senhor, esse bairro, Senhor, para ajudar esse estado, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te pedimos, Senhor, tem misericórdia das crianças, dos idosos, dos animais, Pai, de todos que estão ali, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, perdoa, Senhor, os pecados e nos dá vitória, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí? Podemos começar aqui? Eliane, seja bem-vindo. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Amém. Então, Ana colocou amém, Dani também. Gente, deixa eu falar algo para vocês. No dia 15/6, nós vamos começar a falar sobre uma área muito importante da nossa vida. Quanto mais eu preparo essa imersão, mais eu vejo assim, meu Deus, quanta informação importante para o seu povo, né? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Gente, eu vou entregar para vocês tudo nessa imersão, tá? Muitas coisas não são entregues em imersões como essa, na área financeira. E eu quero entregar tudo para vocês, tá? Que o Senhor está me dando para entregar. Nós vamos falar aí sobre a prosperidade financeira. Nós vamos falar sobre demônios que atuam nessa área. Vamos falar sobre a prosperidade do ímpio, a prosperidade das trevas. Como que é? Né? A prosperidade que vem de Deus. Como que funciona? Quais são as características? Né? Como é que ela funciona? Vamos falar sobre maldições hereditárias, maldições recebidas e maldições provocadas. Tem pessoas que não avançam no financeiro porque ela provocou uma maldição no mundo espiritual. Porque existem leis bíblicas estabelecidas por Deus há milhões, desde o início da fundação do mundo. Que Deus estabeleceu prosperidade. E por que a igreja, por que a gente que está em Cristo, muitas vezes não estamos vivendo essa prosperidade? Porque tem leis no mundo espiritual. Por que o ímpio vive essa prosperidade e muitas vezes a gente não vive? Então, vou explicar sobre isso, tá? Maldição lançada. Que foi lançada sobre você, né? Sobre a sua geração. Vamos falar sobre uma mente alienada. O que é uma mente alienada? Por exemplo, não prospero porque não estou dando dízimo. Será que é só por causa disso? Então eu vou explicar sobre isso aí, tá? Não prospero porque não sou batizado, né? Porque o rico não vai para o céu. Então a gente precisa entender tanta coisa que é tabu e que é religiosidade. Por quê? Porque não adianta, se a gente estiver fora dos princípios bíblicos estabelecidos por Deus, que Deus estabeleceu no mundo espiritual, a gente não vai ficar debaixo dessa bênção. Então a gente vai descortinar aqui muita coisa, portas que foi aberta, né? Legalidade que impede a gente de prosperar. Então a gente vai falar sobre isso. Pecados praticados. A Bíblia fala sobre 4 gafanhotos, tá? Esses gafanhotos que atacam a lavoura, né? Que atacam os nossos bens, que trazem prejuízos. Então nós vamos falar sobre isso. Então, espíritos imundos que agem nessa área. Tem um espírito de miséria. A gente vai falar sobre isso. Pessoas que têm medo de prosperar, têm medo de investir, têm medo de comprar. Ou às vezes, ela quer fazer uma economia tão pequena por causa do medo. Entendeu? Isso é mamon que põe isso na gente. Porque a gente, quando tem medo, a gente não confia na provisão de Deus. Então a gente vai falar sobre isso aqui. O espírito de avareza, age com muita ganância, por exemplo. Pessoa extremamente apegada ao dinheiro. Então tudo isso eu vou falar aqui com vocês, mas eu preciso falar isso numa imersão. Porque são detalhes, são coisas profundas que a gente vai entrar. Então essa imersão vai ser no dia 15/6. Então já está aberta a inscrição. Aqui na minha bio tem uma lista lá.
você já pode fazer a sua inscrição, chama lá o meu suporte e ela vai mandar para você fazer a inscrição já. Não deixa para a última hora, vambora, declare sobre sua vida, em nome de Jesus você vai romper com isso, tá? Espírito de escassez, espírito de pobreza, espírito de mulambo, né? Por exemplo, acumula coisas o tempo todo. Então a gente vai falar sobre esse espírito aqui. Tem pessoas que já serviu, já recebeu esse tipo de espírito. E a gente vai mostrar coisas aonde ele, dentro de casa, ele se aloja, tá? A gente vai orar sobre destronando Mamon, como que você vai destronar Mamon, os espíritos que atuam contra a prosperidade, né? E como destronar Mamon e esses espíritos. Vamos falar sobre o inimigo da prosperidade. São situações, por exemplo, como a procrastinação, né? Então a gente vai mostrar aqui que tem coisas que são inimigos. Vamos dar versículos bíblicos falando sobre isso. A Bíblia fala assim, ó, não ame o sono, para que não empobreças. Abra os teus olhos e te fartarás de pão. Provérbios 20:13. Então vou trazer 30 passagens bíblicas que eu vou dar para vocês com ações práticas. Em cada versículo, uma para cada dia, tá? E vamos falar sobre um módulo que vai ter, que é o princípio de honra, né? E esse aqui eu estou chamando meu esposo para falar, que é o pastor Paulo. Ele vai falar sobre o princípio de honra. Tem até um livro do pastor Luciano Subirá, que ele fala sobre uma questão de honra. O valor do dinheiro na adoração. Ó, o pastor Paulo vai falar sobre esse livro aqui. Vai trazer alguns princípios do dízimo, da oferta, das primícias, da esmola. Gente, vai estar incrível, tá? Tudo, vai ficar tudo numa plataforma para você ter durante um ano, com todo o material, PDFs que eu vou deixar lá, da apostila. Então, vamos falar sobre como prosperar. E aí também eu vou ensinar vocês, tá? Vou trazer aqui ideias, dicas, como você prosperar, né? Dar indicações, falar da onde vem as prosperidades, tá? Porque a gente fala assim, eu não dou dízimo, por isso eu não sou rico. Não. Dízimo não enriquece ninguém. E eu vou explicar a vocês aqui o que vai enriquecer você, né? Ou o que vai trazer uma prosperidade para a sua vida que é diferente, tá bom? Vamos ensinar aqui sobre alguns cursos, né? Alguns produtos que você pode vender. E eu vou falar sobre o teu dom, para você despertar o dom de Deus que é em você. Porque o teu dom, aquilo que você faz é para abençoar o outro. E você pode, através do seu dom, também receber uma renda. Sem medo, né? Então eu vou explicar isso aqui para vocês, tá bom? Por quê? Porque Deus é quem nos dá todas as coisas, tá bom? E também eu tô pedindo a minha filha para trazer pra gente um e-book. A gente vai trazer um e-book, né? Com 10 passos para você iniciar no Instagram. A gente sabe que a gente tem uma ferramenta poderosa. Então, gente, olha, vai ter muita coisa, muito conteúdo maravilhoso. Então, já faz a sua inscrição, já quando acabar aqui, já entra lá, já manda e já faz logo. E aí eu vou colocar você no grupo, que a gente tem um grupo VIP. Eu coloco você no grupo do WhatsApp e ali eu vou trazer algumas informações, todas as pessoas vão para ali e no dia eu vou disponibilizar o link para você entrar. Vem pro ao vivo. Thalita, não vou poder estar o tempo todo, porque vai começar às 14 horas, né? Vai até as 8 horas da noite, até as, eu acredito que 6, né? É uma média de 4, no máximo às 5 horas, a gente vai estar ensinando essa imersão com testemunhos, né? E vai estar rico, gente, vai estar rico. Então, eu não posso estar nesse horário. Entra, né, no horário que você pode, você sai, depois você volta de novo, o período que der para você ficar, tá? E no final, a gente está fazendo a oração de guerra, que é a oração para destronar todo espírito maligno na área das finanças. E aí você vai ter uma oração, que eu estou preparando também, uma oração financeira, que eu vou deixar com você, né? Também vai ter um ato profético na área financeira que eu fiz e faço e vou fazer ele aqui na minha casa novamente, toda vez para poder a gente destronar. É um ato financeiro, tá bom? E durante a imersão também eu vou te dar um PDF para você ir escrevendo tudo aquilo que você for lembrando, que os insights que for vindo. E também tem um mapeamento na área das finanças, que você também vai poder aí mapear
porque o mapeamento faz com que você avalie, né? Se tem envolvimento, se não. E no final você vai estar assinando, declarando que você quer ser liberto. Então, gente, vai estar tremendo, né? Vai estar tremendo. Então, eu vou entregar, porque tem coisa que ninguém entrega num curso, né? Então, tudo que eu sei, eu vou liberar sobre a vida de vocês, tá? Eu quero que vocês sejam prósperos, homens e mulheres prósperos, livres, né? De toda religiosidade, e possa ser próspero na sua vida, na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Quem vai estar aí participando, fala aí amém. Eu quero, em nome de Jesus. E vambora. O Senhor é bom. 15 de junho. Rapidinho vai passar. 15 de junho, estamos juntos, tá? Depois, quando terminar também, eu vou colocar o link do cartaz para vocês lá no meu Instagram. Amém, amém. Sem perdoar, a Bíblia fala que sem perdoar, vamos falar sobre o perdão? Vamos? Sem perdoar, não podemos ser perdoados. A Bíblia, Pedro chega para Jesus e fala assim, mestre, né? Quanto que eu devo perdoar? Ele falou, quanto que eu devo perdoar para que eu possa ser perdoado, né? E aí Jesus fala para ele assim, não é 7 vezes, mas é 70 vezes 7. Por quê? Porque a importância do perdão é tão significativa no mundo espiritual que a gente precisa saber que isso libera bênçãos. Liberam bênçãos sobre a nossa vida, tá? Quando a gente perdoa, quando a gente libera o perdão. Então, sem perdoar, não podemos ser perdoados. Perdoar é o processo de enfrentar responsavelmente, preste atenção, responsavelmente nossas feridas. Amém, amém. Tá todo mundo aí, em nome de Jesus. Vamos estar junto. Dia 15/6, tá? De junho de 2024. Nós vamos estar, então, nessa imersão na área financeira. Em nome de Jesus. Vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Sem perdoar, não podemos ser perdoados. Perdoar é um processo de enfrentar responsavelmente nossas feridas e ressentimento. Então, o perdão não é um sentimento. Ai, não estou sentindo ainda Não é um sentimento. Esquece isso. Perdoar é um mandamento. Ele não brota do nada em nossas vidas. Antes, é o resultado de um perseverante processo de escolher o caminho da cruz. Então, estou falando sobre processos para crucificar o pecado. Então, é um caminho de cruz. É só da cruz que podemos dizer as mesmas palavras que Jesus disse aos seus algozes, que foi o quê? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando eu estava vendo esse show ali, né? Esse show satânico que a gente estava vendo esse final de semana, quando eu estava vendo a reportagem, eu falava assim, Deus, perdoa, Senhor, que eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem, pedindo perdão ao Senhor, porque tantos demônios que é liberado ali, tanto prejuízo, né, para espiritual. Falei, Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Tem misericórdia. Então, a gente vai ver aqui alguns princípios importantes acerca do perdão. Vamos falar sobre alguns princípios importantes. Perdão não é um sentimento, é uma escolha. Então, você jamais vai sentir de perdoar. Uma pessoa que te enganou, por exemplo, como é que você vai perdoar uma pessoa que te enganou? Uma pessoa que te humilhou. Não é, gente? Uma pessoa que abusou. Uma pessoa que te traiu. Você vai sentir o quê para essa pessoa? O que você sente? Você tem vontade de esganar. Né? Você tem vontade de bater, você tem vontade de voar. Ou a vontade de nunca olhar para a cara dela, nunca falar. Essa é a vontade, vamos ser sinceros. Então, a tendência imediata é buscar alguma forma de vingança. Para perdoar, é necessário morrer. Aqui que entra o cristianismo, aqui que entra uma vida transformada. Aqui que entra uma vida em Cristo Jesus, gente. Só nele.
Então, para perdoar, é necessário morrer para os próprios sentimentos e ressentimentos. Precisamos negar nós mesmos. Então, não tem esse negócio de que é fácil, não é fácil, é difícil. Mas é morrer para você viver. É morrer para os seus sentimentos. É morrer para os seus ressentimentos. E é negar para si mesmo. Outro princípio, perdoar não é uma sugestão, é um mandamento. Jesus estabeleceu o perdão como uma lei inegociável. Quando Pedro questiona, Pedro fica questionando ele sobre quanto perdoar. Quanto que a gente pode perdoar? Jesus deixa claro que o perdão precisa ser um modo de viver. É um modo de viver. Ou seja, devemos perdoar não só até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por dia. Então dá 490 vezes por dia. Então, essa é a matemática espiritual do reino de Deus. Perdão precisa se tornar um estilo de vida. Gente, é tão difícil. Eu que lido com mapeamento espiritual, eu pego muitas pessoas que estão guardando ressentimentos, pessoas. Quando a gente chega nessa parte, a gente fala assim, quantas pessoas você guarda ainda no coração que não liberou o perdão? E aí tem pessoas que falam, fulano, ciclano, bertano, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou ali ministrando o perdão no coração dela, a gente vai ministrando. E quando vai chegando uma certa hora, que eu falo, vamos liberar esse perdão. Então tem pessoas que é tão difícil, é uma dor tão profunda. E eu falo, põe pra fora, fala tudo que você gostaria de falar. E você vê assim a alma da pessoa saindo ali. Mas aí a partir de agora, você declara comigo, eu libero você do meu coração. Eu libero você da minha vida. Todo o peso vai saindo, sabe? Todo o peso vai saindo da alma da pessoa. E ela fica com um semblante diferente. Então, enquanto a gente guardar, porque na oração de Jesus, quando ele está ensinando ali os seus discípulos, no Sermão do Monte, aquele momento quando ele fala assim, como é que vocês devem orar, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aquele a quem nos tem ofendido. Então, o perdão está lá. Assim como, então, Deus nos perdoa mediante a nossa liberação de perdão. Então, tem bênçãos que ficam assim, retidas do céu. Tem enfermidades que estão no nosso corpo, já é comprovado, que é o quê? Mágoa guardada no coração. Então, queridos, em nome de Jesus, comece a orar sobre o seu coração e não espere você sentir, não. Libera. Procura ajuda de uma pessoa que possa estar junto com você, te conduzir, para esse lugar de perdão. Amém? Em nome de Jesus. Então, perdão não é uma sugestão, é um mandamento. Outra coisa importante acerca do perdão. O perdão é unilateral. O perdão não se baseia no merecimento do ofensor. Preste atenção. A gente tem essa mentalidade, Não se baseia no merecimento do ofensor, independente da sua atitude passada ou atual. Não importa se ela se arrependeu ou não, se ela reconheceu o seu erro ou não. Não depende do outro reconhecer, não depende do outro te pedir perdão. Então é unilateral, tá? Se ela não pediu perdão, precisamos perdoar, porque só assim podemos garantir nossa própria saúde emocional e proteção espiritual. Caso contrário, a raiz de amargura brota, trazendo sérias perturbações. Entendeu? Então, não quer dizer que o outro vai ficar impune. Vou liberar o perdão. Não. É você que está liberando para poder você ser beneficiada. Ok? Perdão também, outro princípio importante acerca do perdão não significa esquecer.
Perdoar não é esquecer, mas é você não usar mais isso como argumento contra a pessoa. Então, por exemplo, mesmo se lembrando do que ocorreu, precisamos entender o processo de cicatrização da ferida. Ou seja, uma pessoa curada não é uma pessoa que se esqueceu do seu sofrimento, mas é aquela que pode se lembrar confortavelmente. Já não tem mais dor ali. Ela lembra, mas ela já liberou. Perdoar, outra coisa importante. Perdoar não significa fingir que não está ferido. Se esse é o caso, para não boicotarmos o relacionamento, precisamos ser honestos conosco mesmo e com Deus, reconhecendo que a ferida existe. Se não ignorarmos a ajuda que Deus pode nos dar, vamos impedir que essa ferida se desenvolva e venha produzir amargura. Então a gente vai ter problema. Então não é fingir que não está ferido. Fala mesmo, dá dói, tô ferida, mas eu libero. Entendeu? Para não criar raiz de amargura. Precisa falar sobre isso. Precisa liberar e precisa falar. Perdoar não nos obriga a estabelecer uma amizade. Outra coisa aqui que a gente vê. Você lembra quando Davi, Saul, né, estava tentando matar Davi por várias vezes. E teve alguns momentos, lá naquela caverna, né, quando Davi teve Saul na sua mão, pegou até um pedaço do vestido e falou para ele: olha, meu rei, eu tive você em minhas mãos. Poderia ter te matado, mas quem sou eu para tocar, né, no ungido do Senhor, tal. E Davi ali reconhece que ele é um homem de honra, digno, e que vamos selar a paz, parará, parará. Mas Davi não, Davi falou assim: eu libero. Mas ele foi para um lado, Davi foi para um lado e Saul para outro. Por quê? Não dá. Perdoar não nos obriga a estabelecer uma amizade. Eu não preciso estar andando com a pessoa, mas também não posso estar evitando, né? Então, olha só, essa é uma questão que deixa muitas pessoas em conflito. Perdoar significa obrigatoriamente que tenho que ser amigo daquela pessoa? Perdoar é incondicional. Amizade e intimidade depende de integridade e credibilidade. Então, para eu ter uma amizade com uma pessoa, depende de intimidade e depende também de eu ter integridade e credibilidade. Então, existem requisitos que vão determinar se podemos ou não nos expor a uma amizade legítima. Entendeu? Não podemos escolher a quem perdoar e a quem não perdoar, mas podemos e devemos escolher quem será e quem não será um amigo. Tá, gente? Uma coisa não tem a ver com a outra. Porém, o fato de não escolhermos alguém como amigo não significa rejeitarmos uma convivência com essa pessoa ou tê-la como inimiga. É uma linha fina, né? Uma linha tênue. Não precisa necessariamente. Às vezes até alguém da sua família, né? Que vocês vão ter que se encontrar em momentos de reunião ou na igreja, né? Não tem problema nenhum. Agora, ser teu amigo depende, né? Depende aí de muita coisa, né? Uma amizade, ela depende de integridade, credibilidade. E se não tiver, não tem problema nenhum. Agora, isso não nos impede de estarmos, de convivermos naquele ambiente, passarmos pela pessoa e tal. Então, tem pessoa que não tem, assim, não sabe lidar com isso, né? E vira inimigo mesmo. Não, eu libero a pessoa, mas ela lá e eu cá. Não quero nem que ela passe pela minha frente. Que perdão foi esse? Entendeu? Então, a gente precisa matar, como eu falei aqui no início. É a morte dos nossos sentimentos. Perdão é você negar os seus sentimentos. E isso é cristianismo. É isso que é cristianismo. Então, a gente precisa trabalhar isso na nossa vida, né?
com o passar do tempo. Então hoje, graças a Deus, conforme a gente vai amadurecendo, a gente passa pelas pessoas. Se ela saudar, se eu saudar ela responder, amém. Se ela não saudar, o que eu vou fazer, né? Então é um problema dela, não é meu. Eu saúdo a paz, tudo bem. Ela não quer saudar, é um problema dela com Deus. A amargura está no coração dela, não no meu. Eu que não vou tomar essa água amarga, né? Para trazer enfermidade para o meu corpo, para a minha mente, para a minha vida espiritual. Eu libero logo. Hoje, né? Mais ainda. Então, gente, o perdão, ele é algo divino. Eu trouxe essa palavra para vocês, com esse entendimento, para vocês que ainda, né, resistem, ou vocês que vão passar pelo mapeamento espiritual comigo, saberem disso. Tá? E ali a gente faz um ato profético, e nesse ato profético você consegue liberar. E aí, dentro do mapeamento, né, vai chegar uma hora que dentro do princípio de redenção, os princípios redentivos numa libertação, para você redimir aqueles pecados, tem um princípio que a gente chama de reconciliação, tá? Onde você vai se reconciliar. É o processo de desfazer pessoalmente ou intercessoriamente as barreiras pessoais, geracionais, raciais ou territoriais. A reconciliação pode englobar todos os aspectos mencionados, né, que a gente mencionou aqui anteriormente, com o objetivo de lidar com as raízes da inimizade, seja amargura, ressentimento, ódio. Então a gente precisa entender que a reconciliação, ela também faz parte do processo de libertação, tá? Então, isso tudo no tempo apropriado. Isso tudo no tempo que Deus vai estabelecendo. Deus vai curando. Se você permitir, Senhor, vai curando, né? Há muito tempo. Eu lembro que alguns anos, né, atrás, tinha um irmão meu, né, que ele tinha muitas demandas, né? Ele era uma pessoa que tem várias dificuldades, complicações, né? E é uma pessoa muito difícil, né, às vezes, de se lidar. E no iniciozinho da minha caminhada de libertação, a gente tinha essa dificuldade, né, de comunicação com ele. Então acabava não tendo, acabava evitando, acabava não indo, né, na casa, acabava evitando de conversar, porque ele era uma pessoa que, por ser muito ferida, ele feria muito. Então a gente vai evitando essas pessoas, né? E ele é o meu irmão. E alguns anos atrás eu comecei a orar pela vida dele, né? O Espírito Santo me levou a conduzir a orar, em oração e jejuar. E eu comecei a orar pedindo em oração o que eu queria, né? Que Deus curasse as emoções dele, que a gente pudesse conversar, que tivesse uma quebra, né, no mundo espiritual, das coisas, da agressividade que ele tinha, né, verbal. E fui orando 2 anos pela vida dele, né? Nos encontrávamos muito pouco, né, quando encontrávamos na família, mas não tinha assim, não se olhava. Era uma coisa muito chata, né? E até que o Senhor foi quebrando, Deus enviou. Um dia ele me ligou. Eu jejuava pela vida dele, orava pelas madrugadas, sabe? E para Deus quebrar, né, essa barreira que tinha entre nós, não só comigo, mas com alguns outros irmãos também, mas comigo principalmente, porque por causa da igreja, né, da repulsa que ele tinha com a religião. Então eu era uma pessoa que ele me rejeitava muito, ser pastora, ter um ministério, aquela coisa toda. Então Deus foi trabalhando na vida dele, e um dia ele me mandou uma mensagem, falou assim: eu queria conversar com você, marcar um encontro para conversar com você. E aquilo ali eu já achei, né, diferente. Eu falei, uau, Deus está trabalhando. Ele falou assim, não é nada demais não, é porque eu procurei ajuda terapêutica, né?
E algumas coisas que estão acontecendo e eu preciso conversar com você e com alguns outros irmãos meus. Eu falei, amém. Glória a Deus. Eu sei que Deus preparou o encontro, né? Não foi logo de imediato. E quando a gente conseguiu finalmente se encontrar, nós ficamos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nós ficamos 8 horas. 8 horas conversando. E aí, ele conseguiu me ouvir. E eu consegui ouvir as histórias dele. Né? Deus foi quebrando ali barreiras. Eu já tinha perdoado ele em oração. Eu já tinha mandado mensagem. Já tinha trabalhado a questão do perdão aqui dentro. Mas faltava o princípio da reconciliação. Para poder estar junto com aquela pessoa, né? Então, enquanto está com vida. Quantas pessoas já morreram, né? A gente faz um ato profético, fazemos. Mas enquanto está com vida, né? E Deus preparou esse dia. E ali, a partir dali, muitas barreiras, sabe? De impedimento caíram por terra. Ele me ouviu, eu consegui ouvir ele. Ele conseguiu ouvir o meu coração, as coisas que eu consegui falar, até mesmo de Deus, né? E ele fez sentido para ele, para a vida dele. Então, a partir de então, a gente conseguiu conviver harmonicamente, né? Quando a gente vai se encontrando na família, já ficou melhor, já ficou mais tranquilo. Então, gente, tem um princípio da reconciliação. Então, esse é um princípio que Deus vai ainda trabalhar sobre nossa vida. Então, eu sempre falo, né? Se prepare, porque você quebra no mundo espiritual e você vai confirmar, né, no natural. Uma hora você vai estar com essa pessoa, Deus vai proporcionar o encontro de uma maneira suave, que as coisas vão acontecer. E você vai poder conversar e ligar na terra e ligar no céu, né? Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia. Amém. Me procura, sim, no direct, tá bom? Tem também o meu suporte que entra em contato com você, que é a Juliana. E ela vai agendar, tá bom, gente? Tenho feito, sim, aconselhamento na área da libertação. Toda semana, todo dia, Deus tem trabalhado, tem trazido pessoas. E através do nosso ministério, pessoas têm sido curadas, né? Nas suas emoções e na sua vida espiritual. Através do conhecimento da palavra de Deus. Que Jesus abençoe sua vida. Não deixe de participar. Né? Eu falei no início desse vídeo, volta lá. Não deixa de participar da imersão que a gente vai fazer no dia 15/6, na área financeira. Vamos falar sobre várias coisas. Vai ser lindo, vai ser lindo. E eu quero ensinar vocês, não só falar, mas trazer também conteúdo para você poder já exercer, né, aquilo que a gente vai falar aqui na imersão, na área financeira, tá bom? Eu quero destravar você, ensinar você a ser próspero em Cristo Jesus, tá bom? Jesus te abençoe. Dentro na minha bio, do meu Instagram, você vai encontrar lá outras imersões que eu fiz na área das emoções, tá, gente? Eu falei sobre feridas na alma, falei sobre raízes, como a raiz do aborto, a raiz do abuso, a raiz da orfandade, a raiz da traição e a raiz da injustiça. Então, adquira e ouça o que tá ali. Pega os mapeamentos que estão lá dentro, tá? Faça o mapeamento e entre em contato comigo e vamos fazer o mapeamento também, tá bom? Mas é muito importante você ter entendimento sobre tudo que eu tô falando. Tem uma imersão também aqui na minha bio sobre restauração sexual. Falo sobre a parte da sexualidade, demônios que atuam nessa área. Também tem um mapeamento da imersão sexual completo para você preencher e você identificar e você falar, uau, essa área aqui abriu porta, essa aqui abriu porta. Em nome de Jesus, tá, gente? O conhecimento é que liberta, senão você vai ficar orando. Mas se você não buscar entendimento, como é que vai? O meu povo perece por falta de entendimento. Então aqui eu trago entendimento, eu oro com vocês, eu destrono,
Eu faço libertação, mas eu trago entendimento. Eu quero que vocês entendam o que vocês estão fazendo, entendeu? Não simplesmente fazer uma oração de oração de tolo. Mas com entendimento. A gente entra no forte do inimigo, reivindicando aquilo que é direito nosso, usando os termos, as garantias certas, no nome de Jesus. Amém? Jesus te abençoe. Vamos orar para terminarmos essa live. Quarta-feira a gente está aqui, mais um tema para a glória de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por mais uma vez por cada um que está aqui comigo, Senhor, no presencial, e para quem está também no YouTube, Senhor, eu oro agora nesse momento, e que essa palavra, Senhor, ela encontre morada na tábua do coração, e ela possa, Senhor, destravar todos que estão aqui comigo. E para onde essa live vai chegar, possa destravar a mente, Pai. E toda raiz que está sendo brotada, raiz de amargura, agora, ela seja arrancada pelo poder dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno e eu decreto, com a autoridade que o Senhor me dá no nome de Jesus, que toda raiz de amargura saia do seu coração. E que você consiga liberdade em Cristo Jesus, para liberar esse perdão. Em nome de Jesus. Pai, guarda as nossas vidas, guarda a nossa casa, guarda tudo aquilo que leva o nosso nome, Senhor. Nos dá um dia de paz, em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe e compartilha essa live, faz um comentário, dá um like e envia para muita gente, tá? Abençoa a vida das pessoas também, em nome de Jesus. Deus abençoe.